1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 7, nos conta a história de uma grande batalha que o povo de Israel venceu. Nos fala assim: quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram com muito medo, muito assustados. Não pare de clamar ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve dos filisteus, imploraram a Samuel. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu, com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram, desde Mispá até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra, uma grande pedra, e a colocou entre a cidade de Mispá e Jacena. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dizer comigo essa última frase? Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, por mais essa rica oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença, por estarmos entre irmãos. Pai, toma nas tuas mãos agora as nossas vidas, tanto nós que estamos aqui no culto presencial, quanto os irmãos que estão em casa, onde quer que estejam, Senhor, que teu Espírito Santo agora opere em nosso meio. Clamamos a ti pela tua graça, pela tua misericórdia, e derrama das tuas bênçãos, Pai, da tua provisão, da ministração da tua santa palavra, pois somos carentes, Pai, do teu agir em nosso meio. Toma nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, repreendemos todo o mal, acampa teus anjos, Senhor, ao nosso redor, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Pode sentar-se, irmãos. Glória a Deus, muito bom estarmos na casa do Senhor, na presença do Pai, mais nessa noite, que Deus continue operando em nosso meio. E aqui no livro de Samuel nos conta essa história do povo de Israel, do povo de Deus, uma história muito impactante, cujo o exército de Israel, o povo de Israel, tinha um grande inimigo na sua frente, e esse grande inimigo, essa situação, gerou sentimentos no coração desse povo. E é a palavra que Deus tem para nós essa noite, é o que Ele quer tratar em nossas vidas nessa noite, porque com certeza nós também temos situações que também geram sentimentos. Aqui literalmente diz o texto que essa situação gerou medo, ficaram assustados diante dessa situação. E aí nós vemos todo o proceder desse povo, para chegar ali no final e serem tremendamente abençoados. Irmãos, que eu e você também venhamos entender a qual Deus nós servimos, ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, Senhor onipotente, onipresente. É esse Deus a qual nós servimos. O povo de Israel sempre foi um povo de luta e de conquista, o povo de Deus, sempre constantemente atacado por diversos inimigos, e Deus sempre concedeu vitórias a eles. Sabe, a palavra que Deus tem para nós esta noite é realmente nós recebermos essa ministração no nosso coração de quem realmente nós somos. De quem realmente nós somos. E posso até dizer um pouco diferente, quem nós somos. Quem nós somos. É mais ou menos assim, que sangue corre nas suas veias? Qual é o sangue que corre nas suas veias? Quem você realmente é? De quem você é herdeiro? De quem você tem descendência? Qual sangue corre nas tuas veias como descendência? Quem realmente nós somos? E às vezes, irmãos, nós nos esquecemos disso. Como muitas vezes o povo de Israel também se esquecia de quem realmente eles eram, quem eles eram, eles se esqueciam.
E cada vez que eles se esqueciam, eles morriam de medo. Ficavam assustados, acuados, amedrontados. E o medo, irmãos, sabe? Muitas vezes gera isso em nossas vidas. Gera nós paralisarmos de pânico, não sabermos o que fazer. E o medo, começar por esse sentimento, vai desencadear uma série de outros. Porque eu estou em pânico, estou com medo da situação que está se apresentando à minha frente. E aí, começa com medo e desencadeia uma série de outros sentimentos. Tristeza, depressão e assim por diante. Crises nos relacionamentos, porque o medo muitas vezes é transformado em outros tantos sentimentos que dificulta os nossos relacionamentos com o marido, com a esposa, com os filhos, na igreja, relacionamento com Deus. Quantas vezes nós ficamos com tanto medo, tão acuados, que até afeta a nossa vida espiritual. Até a nossa vida espiritual é afetada em virtude desses sentimentos que aquela situação gerou em nosso coração. Tudo isso, irmãos, sabe, Deus tem nos falado, é quando nós esquecemos quem nós somos. Quando esquecemos quem nós somos. Sabe, a visão que Deus põe assim no meu coração, já demos a ilustração outras vezes, é quando já vimos essa cena, quando tem um grande elefante, um elefante adulto, poderoso, enorme, só que ele desde bebezinho, desde elefantinho, a gente via isso muito naqueles circos antigamente, quando podia ter animais no circo, e desde filhotinho, amarravam ali uma cordinha na pata dele, e ele filhotinho, ele fazia uma forcinha ali, e aquela cordinha impedia ele de ir, então ele ficou com aquilo lá, não, essa corda é mais forte do que eu, e às vezes era até uma cordinha de varal, aquelas cordinhas amarelinhas, sabe? Amarelinha, verdinha, pode ser também. E ele cresceu e entendeu, essa cordinha é mais forte do que eu. E ele às vezes, você vê aquele elefantão enorme, fazia uma forcinha assim naquela cordinha, sentia a primeira resistência, já parava. Por quê? Ele esqueceu quem ele era. E dava vitória para aquele barbante, que se ele fizesse qualquer tipo de esforço, já rompia tudo. Da mesma maneira, eu e você, como servos de Deus, filhos preciosíssimos de Deus, também muitas vezes nos esquecemos do Pai a qual nós temos, do Deus a qual nós servimos. E esses homens aqui se assustaram naquele cenário, exatamente por isso. Podíamos lembrar também do exército de Israel, enfrentando o gigante Golias, aquele homem de guerra, que a espada, a couraça, o capacete, eram tudo proporções diferentes, enormes. E o povo todo ali assustado. Chegou quem? Davizinho. Porque Davizinho não tinha esquecido quem ele era, a qual Deus ele pertencia. E Davi deu o quê? Uma lição de coragem. Porque ele falou o quê? Eu vou na força do Deus dos exércitos. Não vou na minha força. Eu sei que eu não dou conta mesmo não. Eu sei que diante dessa situação, eu não tenho força. Da mesma maneira que eu e você temos essa consciência. Eu sei que isso realmente é maior do que mim, é maior do que eu sei disso. Mas não é maior do que o Deus a qual eu sirvo. E Davi, então, naquela situação também tinha essa convicção. Por isso que ele chega ali indignado. Quem que é esse incircunciso para falar contra o exército do Deus vivo? E Davi fica indignado com aquilo. Quem que é esse camarada para falar contra o exército do Deus vivo? E conhecemos a história, vai lá com o estilingue dele e derruba o gigante. Por quê? Ele não esqueceu quem ele era. Irmãos, constantemente eu e você como servos de Deus esquecemos quem nós somos, esquecemos o Deus a qual nós servimos. E aí damos espaço sim para um monte de outros sentimentos que não deveriam estar no nosso coração. E Deus nessa noite quer trabalhar tudo isso em nossos corações, quer tirar o medo, a tristeza, a frustração, quer tirar tudo isso e nos dar um novo ânimo para prosseguirmos. E a palavra é exatamente essa: filho meu, povo meu, força, ânimo, coragem, e avança, não fica prostrado, não fica parado, coragem e avança, não desanima,
coragem e avança. Diga ao povo que marche. Sempre que nós nos esquecermos quem nós somos, a tendência vai ser essa, nós paralisarmos. Eu queria, antes de nós prosseguirmos aqui, fazer um link no Novo Testamento, que é sempre importante. Sabemos que o Antigo Testamento é sombra do que estava por vir. O Novo Testamento nos fala, olha, ali tudo, nós pertencemos ao povo de Deus, então tudo isso aqui é referência para nós, não mais de uma maneira física, mas de uma maneira espiritual. Sempre lembramos dessa situação. Então quer dizer, essa história é a história do nosso povo. Somos ligados a esses homens e mulheres pelo sangue de Jesus. Por isso que Deus falou a Abraão, olha, a tua descendência será maior do que as estrelas do céu, mais numerosa, se referindo a nós, pelo sangue de Jesus. Então, essa história aqui é nossa, irmão. Não mais literalmente assim, hoje de uma maneira espiritual, mas para nós termos também uma referência no Novo Testamento, sabe? Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo, vamos ler desde o 6? Do 5. Paulo falando a Timóteo, lembro-me da sua fé sincera. A minha versão é um pouquinho mais simplificada. Lembro-me da tua fé sincera, como era de sua avó, Lóide, e de sua mãe, Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Que não produz temor, nem covardia, mas sim poder, amor e autocontrole. Como eu falei, a minha versão é um pouquinho mais simplificada. Não vos dei e não vos dou espírito de covardia, de medo, mas espírito valente, espírito corajoso. E Paulo fala isso para Timóteo. Ele fala, olha, eu sei a fé que você tem. Então, a nossa coragem, o nosso ânimo, o nosso desejo de prosseguir, está totalmente ligado e linkado e junto com o que nós cremos, com a fé que nós temos. Como eu falei, quando o povo esquecia quem eles eram e Deus a qual eles serviam, entrava em pânico. Tinha que vir lá o profeta, tinha que vir Davi, tinha que vir alguém para lembrar aquele povo. Como Deus está fazendo conosco aqui nessa noite, Ele quer te lembrar o Deus ao qual você serve. E Paulo falou para Timóteo, Timóteo, eu sei a fé, eu sei no que você acredita. E por você ter essa fé, dessa maneira, uma fé sincera, igual foi a tua avó e tua mãe, que eu as conheci também, por você ter essa fé, eu sei que em você não habita um espírito de covardia, mas um espírito corajoso, um espírito que te impulsiona avante, avante, avante. E é isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida hoje, meu irmão, minha irmã, nos fazer lembrar a fé verdadeira que deve estar no nosso coração, em quem nós cremos e como nós temos crido, e prosseguir adiante. Como Deus falou para Josué, Josué, tem bom ânimo, tem bom ânimo. E aí esse povo então, irmãos, foi lembrado e começou a praticar dessa maneira, que em nome de Jesus, nós vamos ter coragem, ânimo para prosseguir adiante. Deus não tem nos dado um espírito de covardia, que nos faz ficar amuados num canto, só vendo as situações tomando corpo. E a primeira questão aqui para nós chegarmos ali naquele final de bênção tremenda, é que esse povo então identificou qual era o seu inimigo, e sempre lembramos disso, para nós termos nossas vitórias, nossos triunfos, nossas conquistas, como povo de Deus também, precisamos entender contra quem estamos pelejando, qual que é a nossa batalha, qual que é a nossa luta, quais são os nossos objetivos. Temos levantado, por exemplo, uma bandeira aqui na igreja, e eu tenho pedido para cada grupo de obreiros, de jovens, de mulheres, terça-feira agora na reunião de oração, tem sido bênção, terça-feira 8 da manhã, esteja conosco, quem puder esteja conosco, passa um tempinho aqui conosco orando. Temos pedido para nós levantarmos essa bandeira, vou até dizer assim, retomarmos novamente essa bandeira, que nos fala o quê? Senhor, abençoa a tua igreja com um lugar próprio, com um salão próprio, com um terreno. Senhor, abençoa a gente desse jeito. Temos levantado essa bandeira, porque precisamos identificar
quais são os nossos inimigos, quais são nossas conquistas, para podermos avançar. Então a primeira questão para nós aqui, irmãos, você sabendo agora e lembrando já quem você é, o Deus a qual você serve, não fica apático na tua vida. Lembra, sabe, e vê quais são os inimigos, quais são as conquistas. Talvez o inimigo hoje seja um desemprego, talvez o inimigo hoje seja algum atrito na família, talvez seja um lar desfeito, talvez seja algum vício, talvez seja alguma doença da alma emocional. Olha, eu estou assim, estou desse jeito, e sempre estou desse jeito. Talvez seja algo que você queira alcançar, alguma conquista em alguma área da tua vida. Identifica isso primeiramente. Tenha isso no teu coração. Esses propósitos que o próprio Deus coloca, irmãos. Sabe? Que o próprio Deus coloca. Não tenho dúvida. Quantas coisas Deus tem nos dado. Terça-feira agora eu falei, nós retomamos nossa reunião de oração. Tínhamos parado um pouco por causa da pandemia. Não estamos fazendo à noite por causa da reunião das mulheres, de manhãzinha. E eu falei, irmãos, não fomos nós que pensamos em estar aqui. Deus nos deu essa direção. Tivemos aqui acho que 4 irmãos, né? Eu, Helena, a irmã Jusceli e a irmã Silvia. Nós 4, aqui terça-feira de manhã. E foi nítido, Deus falando, esse sonho, esse desejo é meu. Eu levantei vocês para estarem orando pela igreja, pelos irmãos, pelos propósitos, pela igreja. Eu levantei vocês para isso. Então quer dizer, os sonhos que nós temos, os projetos, as conquistas, os inimigos, sabe? Deus nos dá essa inspiração, Deus nos dá essa direção. Eu estou com alguns projetos, eu já estou dando umas pesquisadas já em alguns projetos, que eu não tenho dúvida, Deus está pondo no meu coração. Algumas conquistas, para quê? Para nós não ficarmos apáticos diante das situações. E vai passando o tempo. Então, quer dizer, primeira questão para nós essa noite, meu irmão, minha irmã, sabe? Deixa o Espírito Santo Deus te falar quais são esses inimigos, essas afrontas, ou talvez não seja no âmbito de ter realmente um inimigo, mas seja uma conquista que você queira, uma conquista financeira, uma conquista material, uma conquista afetiva, uma conquista na tua vida ministerial, não sei, na tua vida acadêmica. Puxa, como eu queria ter um diploma disso ou daquilo, enfim. Primeira coisa, tenha esses propósitos, esses projetos, essas conquistas, essas batalhas bem definidas na tua vida. Principalmente quem é casado, junta com a tua esposa aí, junta com o teu esposo. Eu lembro de uma época que eu com a Helena, nós sentávamos e fazíamos uma lista de projetos, de desejos e de conquistas. Era um caderninho e ia embora, ia um monte de página no caderninho. Ia desde de trocar a cortina da sala, que é um projeto. Trocar a cortina, né? Até comprar a casa. Eu lembro que um dos projetos, né, era fazer nossa viagem de 25 anos, estava tudo lá. E eu lembro, irmãos, como era tremendo, sabe? A gente orava por aquilo, Senhor, eu com a minha esposa, eram projetos, desejos nossos, desejos espirituais também, desejos afetivos, sabe? Tudo ali, porque nós, o cordão de 3 dobras, eu, minha esposa, junto com o Senhor, traçamos aquelas conquistas, traçamos aqueles objetivos, traçamos aqueles inimigos que tinham se levantado, e orávamos todas as noites. E como era gostoso, irmãos, ó, fazer um tiquinho assim do lado. Que delícia que era. Botamos cortina na sala. Que delícia que era fazer um tiquinho ali, né? Olha, conseguimos fazer isso na nossa vida, nessa área, que bênção, que delícia que era. Você vendo as bênçãos que Deus ia nos concedendo. Então, em nome de Jesus, nessa noite, sem nenhum constrangimento, identifica. Estou citando essas coisas, talvez até banais, para dizer que Deus é o Deus, tanto das coisas simples, quanto das coisas grandiosas. Talvez para você a tua conquista hoje, como eu falei, seja se livrar das drogas. Coloca aí, entra na luta contra esse inimigo. Pai, eu sou alcoólatra. Talvez você nunca pelejou contra esse inimigo, porque você nunca teve talvez o alcoolismo como inimigo. E talvez o Espírito Santo está te falando, olha, você é alcoólatra. Você está destruindo a tua família. E talvez Deus quer que você entre nessa batalha contra esse vício. E Ele vai te ajudar a vencer. Daí por diante. Pornografia.
Nossa sociedade hoje está infestada de pornografia, sabemos disso, pela facilidade de acesso. Quantos homens, até mulheres, jovens, viciados em pornografia, que destrói também o casamento, faz uma bagunça tremenda na cabeça da pessoa, e você não consegue se desvencilhar. Entra nessa batalha, Senhor, realmente, é um inimigo que eu não consigo ter vitória. E a partir de agora eu vou entrar nessa batalha. Então, identifica os teus inimigos e as suas conquistas. Aí pode ser que você olhando para aquela situação, gere algum sentimento. Aqui falou que eles tiveram medo. Aqui diz que eles tiveram medo. Só que aí, irmãos, o que é tremendo, que logo que eles tiveram medo, eles lembraram, e essa é a questão para nós essa noite, lembraram o Deus a qual eles serviam, e o Deus a qual nós servimos, porque a nossa batalha, realmente, como diz a palavra também, não é contra a carne e o sangue, não é só na nossa força. Eles foram pelejar no campo espiritual. A batalha deles, na verdade, foi ganha, não com espada, com lança, com escudo, isso era a parte deles, como nós devemos fazer também. Você quer um emprego melhor? Prepara o currículo aí e vai distribuir currículo. Não vai ficar na tua casa, Deus, não abre a porta do emprego, Senhor, abre a porta do emprego, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, de bracinho cruzado? Não. Se o povo falar, Senhor, derrota os filisteus, Jesus, derrota os filisteus para nós, vai? Deus vai falar, não, camarada, eu vou derrotar, mas pode pegar a lança aí, pega o arco, pega o escudo e vão embora comigo. Vão embora comigo. Faz a parte de vocês. Então, esse povo sabia que a vitória deles não era só no braço. Não era só no braço. Da mesma maneira, Deus quer que a gente saiba também, olha, não tenha medo. Não deixe essa situação gerar sentimentos no teu coração. Lembra realmente o Deus a qual você serve. Tenha um novo ânimo, coragem, seja valente. Não dê espírito de covardia para você. Você tem um sangue realmente, herdeiro e co-herdeiro de Cristo Jesus. Pertencemos agora ao reino dos céus. Olha só, a nossa linhagem agora é essa, irmãos. Adotados agora pelo Senhor nosso Deus, pelo sangue de Jesus. Olha quem nós somos. Olha o poder que nós temos em nossas mãos pelo sangue de Jesus. A palavra fala que no nome de Jesus, demônios batem em retirada. O poder e a autoridade da igreja, aqui a união da igreja, é algo tremendo. Olha o poder que nós temos. Então, não recua, avança. Defina quem são esses inimigos, essas conquistas, e o sentimento que gerar no teu coração, seja lá qual for, medo, angústia, frustração, decepção, seja lá qual for o sentimento, somos carne e sangue, talvez brote algum sentimento aí, mesmo diante desse sentimento, não pare, avance, não pare, e esse povo entendeu isso. Samuel, não deixe de clamar a Deus, Samuel, não deixe de clamar a Deus, Samuel, não deixe de clamar a Deus. E Samuel fez exatamente isso, não parou de clamar a Deus. Enquanto eles lutavam, Samuel clamava, Senhor tem misericórdia, Senhor tem misericórdia. Foi lá até, fez lá um holocausto, um sacrifício para o Senhor nosso Deus, aqui a antiga aliança, irmãos, era assim que fazia. Fez lá um holocausto, um sacrifício ali para ele, para o Senhor, e Deus dando vitória, Deus dando vitória. Que em nome de Jesus nós vamos entender o campo de batalha que estamos pelejando e buscar a nossa vitória no campo realmente espiritual. Quer dizer, faz lá o teu projeto com a tua esposa, damos esse exemplo, com os teus filhos, faz lá os projetos, as conquistas, os inimigos, coloca lá, faz isso. Faz tudo que está no teu alcance no mundo físico. Faz tudo que tiver no teu alcance no mundo físico. Faz tudo, com amor, com dedicação, vai procurar emprego, sai cedinho para procurar emprego, faz tudo que está ao teu alcance. Mas a tua batalha vai ser ganha verdadeiramente no campo espiritual. Se coloca de joelho. Então, usando exemplo de emprego, vai levar currículo? Antes de sair de casa, pega aquele calhamaço de currículo, porque tem que ter pelo menos uns 10 por dia, né, irmão? Uns 10, não vai levar uns 10 por dia, né? Pega lá aqueles 10 currículos lá, ajoelha, Senhor, abençoa esses currículos aqui, Pai, tem misericórdia. Quantas vezes eu não orei assim em situações, Senhor, que esses currículos cheguem na mão certa, na hora certa, Senhor, faz saltar aos olhos o meu nominho aí, Senhor, alguma coisa, Senhor, né? E quantos testemunhos a pessoa pegou, porque examinador é assim, né? Ele vai com a cara, né, do nome, né? Ficou a cara desse, manda vir para a entrevista. Você conversa com o entrevistador, simpático, manda vir. E Deus age dessa maneira. Então, esteja em oração.
servindo a Deus, irmãos, haja o que houver. Esse povo, sabe, eles estavam em plena batalha, em plena guerra, servindo a Deus. É isso que devemos entender. Nós vamos conquistar as nossas vitórias, se mesmo travando nossas maiores batalhas, continuarmos o quê? Servindo a Deus, tendo nosso tempo de oração, de devocional, de estarmos em nossos cultos, cultuando a Deus, ouvindo a sua palavra, porque isso aqui nada mais é do que o quartel-general dos céus, o general dos generais, o rei dos reis, está aqui conosco, falando: filho, a estratégia para você hoje é essa. Você não está conquistando nada, porque você não tem nada para conquistar. Você não colocou, eu quero chegar até ali. Você não colocou. Então talvez Deus está falando isso para você. Especifica a tua conquista. Você não está vencendo nenhum inimigo, vício, desemprego, depressão, porque você não está colocando isso como teu inimigo. Você está convivendo com o teu inimigo. Convivendo com o inimigo. Tem até o filme, né? Dormindo com o inimigo. Não tem esse filme? Está dormindo com o inimigo. Que não é o marido, não é a esposa, amém, em nome de Jesus, hein? Você está dormindo com esse negócio, você está acomodado com isso, você não pôs como teu inimigo. Então talvez Deus esteja te falando isso nessa noite, porque nós precisamos constantemente chegar diante do Rei dos Reis, do General dos Generais, e buscar a estratégia de guerra, para sermos vitoriosos. Então, haja o que houver nas nossas maiores batalhas, não deixe de pelejar, não deixe de lutar, não deixe de servir a Deus, cultuar a Deus. Eu fiz questão de mandar mensagem para os irmãos: irmãos, olha, Deus tem palavra tremenda para nós, porque Ele tem bênção, tem renovo, e nós como servos dEle queremos o quê? Louvá-lo, engrandecê-lo. Ontem eu estava dando o curso de batismo lá para a Mônica, né? A Mônica vai batizar amanhã teremos batismo, a Moniquinha, neta da Miriam e do Hector, vamos batizá-la amanhã. E amanhã é aniversário da Mônica, é um dia muito especial, vamos fazer o batismo amanhã lá na casa deles. Então vai ser algo bem reservado, por isso eu não divulguei, não convidei ninguém, porque vai ser algo muito reservado por causa da pandemia. E lá naquele curso, naquela conversa, né, teve até uma hora que a Moniquinha falou: pastor, mas Deus não teve dó de Jesus, não teve pena de Jesus, a gente chegou nesse ponto, né, de Jesus morrer na cruz, e eu falei que nenhum osso dele se quebrou. E isso foi profético, porque eu falei ainda, os soldados romanos, eles queriam ir embora para casa. Deu lá o horário, vamos embora para casa. O camarada não morreu, eles passavam quebrando as pernas. Metiam uma martelada no joelho, quebrava a perna do quem estava lá crucificado, para ele morrer logo. E por que morria logo? Porque todo ali esticado, para respirar, ele fazia força com os pés. Sabe aquele suporte que tem nos pezinhos assim embaixo? Então ele conseguia respirar assim, porque os músculos tudo repuxado, com cãibras. Então ele tinha que fazer uma força tremenda para conseguir puxar. Se quebrava a perna, não conseguia mais puxar, morria sufocado. Então a gente conversou sobre isso. Quando foram quebrar a perna de Jesus, ele estava morto já. Por isso que ali diz lá nas profecias, nenhum osso se vai quebrar dele, porque Deus já estava tudo no controle de Deus. E ela falou: pastor, mas Deus não teve dó de Jesus, né? Filho dele passar por isso. Eu falei: Mônica, claro, mas você vê o tamanho do amor de Deus para conosco, que deu seu único filho para morrer por nós, e não foi só a dor física. Falando com ela sobre tudo isso, que nós crentes precisamos lembrar sempre também, viu, irmãos? A Mônica está ouvindo tudo isso por causa do batismo, mas às vezes nós também esquecemos, que não foi só a dor física, mas a dor emocional, o peso do pecado da humanidade. Por isso que Jesus falou: Senhor, por que me desamparaste? Porque ali naquela hora, ele sentiu Deus longe dele, porque o pecado de toda a humanidade sobre Jesus. E eu falei: Mônica, é por isso, sabe? Por esse amor, essa misericórdia, essa graça de Deus ter dado o seu Filho para morrer por nós, que nós temos esse desejo, essa alegria de louvá-lo, cultuá-lo o tempo todo, adorar o seu santo nome, bendizer o seu santo nome sempre. E essa alegria tem que estar sempre mesmo no nosso coração, gratos pelo que Deus fez por nossas vidas. Então, esses homens e mulheres tinham essa certeza no coração, e nas maiores batalhas das nossas vidas, não deixe de servir a Deus, não deixe de glorificar a Deus. Por quê? Se você não conseguir contar nada, Jesus, eu quero te glorificar hoje, porque o Senhor morreu por mim naquela cruz. Aquela cruz era minha, Senhor, aqueles escravos eram meus,
e o Senhor morreu no meu lugar, já é mais do que motivo para glorificarmos Ele todo dia. Então, meu irmão, sabe, mantenha a tua posição, servindo, cultuando, louvando, adorando, trabalhando na obra, mantenha a tua posição, haja o que houver. Porque foi isso que esses homens fizeram nesses dias. Deixaram de lado a covardia, foram batalhar no campo espiritual e continuaram servindo a Deus. Continue servindo a Deus, haja o que houver, continue servindo a Deus. E aqui fala então, que Deus então dá essa bênção tremenda, vitória sobre esses inimigos, e o que é maravilhoso, né? É a posição que eles se colocaram. E aí, ele pega ali, essa pedra, e ali entre Mispá, e aqui fala o texto sobre Gessana, ali naquele local ali, eles erguem aquele altar e declaram isso. Samuel, coisa tremenda, até aqui o Senhor nos tem ajudado. E nós devemos também, irmãos, ter altares como esse em nossa vida. Ter altares, quer dizer o que? Olha, talvez eles foram lá para frente, talvez não, com certeza, né? A história do povo de Israel conquistando a terra prometida. Iam lá na frente, lutar contra outros inimigos, mas eles olhavam, peraí, lembra aquela pedra lá em Mispá? Está lá até hoje, aquela pedra em Mispá? Até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele, então, continua nos ajudando. Por isso que é tão importante nós termos esses memoriais também em nossas vidas. Testemunhos do que Deus já fez na tua vida. Palavras que Deus tem te dado, bênçãos que Deus já tem te dado. Convicção que você tem que Deus falou com você. Que sejam memoriais na tua vida. Hoje eu precisei pegar um Uber. E aí entrei no Uber e agora você está assim, né? É banco da frente e banco de trás, cada um, né? E esse daí, não, pode vir na frente, aí eu acabei indo atrás, né? Fui atrás, aí entrei no carro lá do rapaz, e aí ele entrei no carro, já estava tocando lá um louvorzinho, né? Né? Nem lembro o que era, louvor aí, qual que é o louvor que canta bastante aí? Vem o Senhor minha vida oferecer, né? Louvorzinho lá, ele, né, boné, falei, é crente, né? É crente. Aí já percebi que ele queria me evangelizar, já percebi já. Veio com os papos de crente do meu lado, né? Os papos de crente, então, né, glória a Deus, né? Pô, né? Poxa, por quê? Né? Porque eu, um tempo atrás, né, comecei a falar do negócio do Covid, porque às vezes você não tem assunto com o cara do Uber, né? É difícil, né? Tem que puxar um papo lá com o cara do Uber. Falei, cada um está de um jeito, tal, não sei o que lá. E você vê, né? Eu fiquei, ele contando esse testemunho. Fiquei 4 meses em coma. Ele queria contar o testemunho dele. Fiquei 4 meses em coma. Quando eu voltei daquela situação, porque tive traumatismo craniano, osso quebrado, tal, não sei o quê. Falei, acidente de carro. Né? E eu na minha, né? A gente falou que eu era crente aí, né? Eu na minha, né? Para ele estava me evangelizando, eu estava interessadão, né? Ele achou que já aceitava Jesus já lá, né? Né? Aí, todo testemunho, mesmo, aí ele já encheu de lágrima, contando testemunho, eu também, né? Aí eu falei, amém, irmão, glória a Deus, né? Eu dei o testemunho do Rodrigão, irmão, lá na igreja esses dias, o irmão passou super mal, tal, Deus fez um milagre. Aí eu falei, o irmão também, sou crente, irmão, glória a Deus, né? Já começou a conversar, e aquele jovem, irmãos, contando esse testemunho, e mais uns dois. E ele contava o testemunho e fazia o quê? Limpava as lágrimas, né? Contando o testemunho. Por quê? Ele tem esse altar na vida dele. Sabe? Ele tem esse memorial na vida dele. E ele falou, pô, irmão, nossa, que bênção, a gente conta as coisas de Deus. E, irmão, olha, eu vou te falar, quase que entramos no reteté naquele carro, viu? Ele começou a falar e, né, dava para ver realmente algo tremendo ali. Porque testemunhando, aí ele falou assim, você vê, irmão, a gente se reúne e fala de Deus, Deus já se faz presente, né? Ô, glória! Né? Eu estava assim todo, né? Então, porque aquele jovem tinha esses memoriais na vida dele, que o marcaram, impactaram, e ele limpava lágrimas, eu também lá atrás conversando e dando da mesma maneira, sabe? Nunca deixe, sabe, as situações encobrirem esses altares. O inimigo, sabe o que o inimigo quer fazer? Ele quer chegar nesse altar, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. O inimigo quer ir lá, e derrubar, para que você não venha nunca mais lembrar. Porque aquilo lá é uma marca na tua vida, é o que vai te dar impulso para seguir adiante.
Então, nessa noite também, sabe, eu não sei em qual estágio dessa palavra você está. Talvez você está nesse estágio de, primeiramente, admitir as lutas. Talvez seja esse estágio que você está aqui. Você está vivendo a vida aí, ó, deixa a vida me levar. E depois você fala, puxa, eu não conquisto nada, nada muda na minha vida, porque talvez você não pegou realmente para pelejar. Talvez seja nesse estágio que você esteja. Talvez você já identificou algumas coisas, mas está assim, ó, luta um pouquinho e abaixa a espada, dá medo, abaixa a espada. Dá para lutar desse jeito? Já viu algum, né? Dá lá uma espadada, está lá animado, tal, aí desanima, baixa a espada. O que o inimigo faz? Se vê você com o escudo e com a espada baixada. E quantas vezes a gente identificamos a luta, vamos para a batalha, aí dá medo, dá angústia, dá tristeza, abaixa a espada. Talvez você esteja nessa situação de deixar Deus tratar o teu coração, tirar os medos, a angústia e perseverar. Talvez você esteja nesse estágio, irmão, sabe? Nesse estágio de realmente entrar na luta espiritual, pedir ajuda para Deus, mas decisivo. Talvez para alguns irmãos, talvez para o pastor, talvez aqui na igreja, relógio de oração, bota lá pedido de oração. Terça-feira não tem colocado, irmãos, estou aqui na igreja, algum motivo de oração? Não pergunto? Quiser, coloca lá. Para quê? Pelejarmos juntos. Talvez você esteja nesse estágio de realmente entrar nessa batalha espiritual. Talvez juntar com a tua esposa. Juntar com a tua esposa em oração, irmãos. Irmão, misericórdia, dá resultado. Eu com a minha esposa ficamos setembro, outubro e novembro. 3 meses no ano passado. 3 meses no ano passado. Nossa oração era, Senhor, abençoa a gente, Senhor, até o final do ano. Abençoa a gente até o final do ano, Senhor. Tem misericórdia. Tem algumas continhas para a gente acertar. Senhor, nosso carro não está tão bom. Tem misericórdia, né, Senhor? Tem misericórdia. Setembro, outubro e novembro. Dezembro, vocês conhecem a história, a bênção, né? Ganhamos carro. Né? Por quê? Fomos pelejar. Toda noite a gente botava o joelho lá, Senhor, não sei como vai ser, Senhor. Não sei o que o Senhor vai fazer, Senhor. Não sei, mas a gente tem misericórdia. Entramos nessa batalha e orava toda noite desse jeito. Então talvez você esteja nesse estágio de realmente entrar nessa batalha. Ou talvez você esteja nessa situação. Já está pelejando, mas talvez está cansando, porque você não está reparando, sabe? Ebenezer até aqui me ajudou. Porque o inimigo está lá, está te escondendo até, sabe? Está ali te confundindo, para você não ver, não enxergar. Quanto Deus já tem feito na tua vida. Quantas coisas Deus já tem operado na tua vida. Então talvez seja noite também de você ter esse agradecimento. E reconhecer, Senhor, é verdade. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Então, eu vou com força total, com esse novo ânimo, eu vou para avante, conquistar, vencer, ter vitória, porque eu sei a quem eu pertenço, sei o sangue que corre nas minhas veias, e não é sangue de barata não, é sangue de servo de Deus, de valente e valoroso na mão do Senhor, é isso que nós temos realmente, irmãos. Então não fica acuado, avante para a tua vitória, não fica desanimado em nome de Jesus. Eu queria te convidar agora para nós estarmos orando por essa palavra. Podemos louvar também? Vamos louvar. Enquanto você louva, quem quiser ficar em pé, se puder ficar em pé, louve conosco. Declara realmente aí, Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Enquanto nós louvamos, não dispersa. Continua meditando nessa palavra, já orando a Deus. E daqui a pouquinho vamos orar junto por essa palavra.